no dia a dia, mas que a gente às vezes desconhece, ok? Mas antes da gente adentrar na questão dos contratos, a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é a forma de contratação, né? A forma de, do contrato de trabalho, como que ela deve ocorrer, tá? Então, olha só, o contrato de trabalho individual, ele assume duas formas, né? Pode assumir duas formas. Uma das formas seria o contrato de trabalho tácito e a outra é o contrato de trabalho expresso, tá? A CLT, ela é clara ao dispensar a formalidade de um contrato de trabalho e o faz ao estabelecer que o vínculo entre as partes ele poderá ser acordado de forma tácita ou expressa, verbal ou por escrito, né? Por prazo determinado ou por prazo indeterminado, tá? Com isso, ela possibilita a formalização do contrato ou não, né? Na prática, isso significa que mesmo na ausência de um documento formal de vínculo entre empregado e empregador, a constatação de que havia prestação de serviço, pagamento de salário e outros elementos caracterizadores aí da relação de emprego é suficiente para que haja esse reconhecimento da relação, tá? Isso fica mais claro quando a gente folheia, né? A gente analisa aí artigo por artigo da, da CLT, inclusive quando a gente verifica lá no artigo 456, que diz assim: a prova do contrato individual do trabalho será feita pelas anotações constantes da carteira profissional ou por instrumento escrito e suprida por todos os meios permitidos em direito. E quais seriam todos os meios permitidos em direito? Qualquer tipo de documento, qualquer tipo de comprovação, né? Foto, documento escrito, testemunha, tá? Então é qualquer tipo de documentação. O prazo aí do contrato de trabalho, a gente já viu que existem dois tipos de modalidade, contrato de trabalho por prazo determinado e o contrato de trabalho por prazo indeterminado, né? E aí a gente sabe que o contrato por prazo indeterminado é aquele que tem data para iniciar e não tem data para findar, né? Então, a gente sabe quando começa e não sabe quando termina. E aí a gente tem também o contrato de trabalho por prazo determinado, né? E ele é possível em algumas situações, como a gente já mencionou na aula anterior, né? Só lembrando que esse contrato de trabalho por prazo determinado, ele pode ser até de 2 anos, dependendo da situação, tá? E aí, quando a gente for falar dos casos específicos de contratação, vocês vão ver as questões, por exemplo, do contrato temporário, né? Que houve algumas mudanças, e a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, tá? Lembrando que no contrato por prazo determinado, a única exceção seria o contrato de experiência, que aí ele é no máximo 90 dias, não podendo exceder, né? E aí também a gente vai falar, né, da carga horária, de tudo isso, tá bom? Então, dando continuidade, a gente agora ingressa nos contratos especiais. E o primeiro contrato especial de trabalho é o contrato aí do empregado rural, tá? Bom, aí, gente, para a gente entender o que seria um empregado rural, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o empregado rural ele se caracteriza
pela atividade realizada em propriedade rural ou em prédio rústico, tá? E o empregado rural ainda vai se caracterizar se ele prestar serviço para empregador rural, tá? Então vamos lá. Empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, prestar serviço de natureza não eventual a empregador rural sob a dependência deste e mediante salário. Já o empregador rural é a pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, né, que explora atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados, tá? E aí, turma, inclui-se no conceito aí de atividade econômica a exploração industrial em estabelecimento agrário, né? Aquele trabalhador que presta serviço em um sítio no qual existe, né, algum tipo de produção econômica, ainda que pequena, é considerado rural, tá? Então, só para que vocês entendam, se o empregado presta serviço em um sítio, né, zona rural, tá? Que tenha atividade econômica que visa lucro, considera-se empregado rural. Agora vamos lá, eu tenho um sítio somente para o meu lazer, não tem lucro nenhum, não tem nada de atividade econômica. E ele não seria um empregado rural, ele seria um empregado normal, tá? Então, para que haja a caracterização do empregado rural, é necessário que seja, primeiro, que consista numa atividade para empregador rural e que essa atividade ela tem que ocorrer de forma que a pessoa para quem você está prestando serviço, ela teria lucro, tá? Desculpa. E lógico que, da mesma forma que o trabalhador urbano, a gente tem aí duas possibilidades de contrato por prazo determinado, né? Prazo indeterminado, e aqueles por prazo determinado. Tipo contrato de safra, né? Que é aquele contrato cuja duração ela depende aí da variação das estações, né? Das atividades agrárias, compreendido assim entre o período de preparo do solo para o cultivo e período de colheita, né? Essa é uma situação. Contrato por pequenos prazos, somente ele pode ser realizado aí por produtor rural, pessoa física, que explore diretamente a atividade agroeconômica, né? E aí, durante um ano, não pode ultrapassar, né? Durante um ano, você só pode contratar essa pessoa por no máximo 60 dias. Caso ultrapasse, ela deixe de ser um contrato por prazo determinado e passa a ser aí um contrato por prazo indeterminado, tá? Outro ponto para a gente esclarecer é o trabalho do menor. No caso do trabalhador rural, menores de 16 anos são proibidos de realizar, né, o trabalho como trabalhador rural, e de 16 a 18 é proibido também o trabalho noturno, insalubre, perigoso ou penoso para esses menores, tá? O trabalho intermitente, que acontece aí no caso de plantação, de forma subsidiária ou intercalar, tá? Caracteriza-se por atividades em que há um intervalo superior a 5 horas entre duas jornadas, né? Então, são situações das modalidades do contrato, tá? A remuneração do trabalhador rural, ela deve ser paga de forma fixa, em espécie. A gente ainda não falou de remuneração, mas a gente vai falar lá na frente, né?
só poderão aí ser descontados desse empregado rural as seguintes parcelas, né, calculadas sobre o salário mínimo, desde que autorizadas, tá? Quais seriam essas parcelas? 20% pela ocupação da moradia, no caso do trabalhador rural morar nas dependências da empresa, né? 25% pelo fornecimento de alimentação, e essa alimentação ela tem que ser uma alimentação sadia e farta, né? E ainda deve-se observar para essa alimentação os preços vigentes na região. E qualquer adiantamento de salário em dinheiro também pode ser descontado, né? Isso aí é previsão. O trabalhador rural, ele tem direito ao vale transporte, né? Deve também recolher INSS da mesma forma, né? Vamos ver o que mais. Acho que trabalhador rural, acho que é mais isso mesmo, né? Tem 13º. Ah, sim, horário de trabalho. O horário de trabalho do trabalhador rural, ele trabalha, né, 8 horas por dia, 44 semanais, né? Então ele tem aí um dia de descanso, igual o trabalhador urbano, né? A hora extra, no caso do trabalhador rural, ela tem um adicional de 50%, tá? Deve ser respeitada aquela jornada de 11 horas entre um dia e outro, né? Uma jornada e outro, e havendo trabalho noturno, este é entendido como noturno, aquele realizado entre 21 horas de um dia e 5 da manhã do dia seguinte, né? No caso da lavoura, e 20 horas de um dia a 4 horas da manhã, em caso de atividade pecuária. Nos dois casos, né, observando aí o horário, deve ser pago a esse trabalhador um adicional aí de 25% pela hora, tá? São alguns detalhes que a gente precisa, né, deixar claro para vocês aí, tá? Bom, aproveitando esse ensejo, a gente, como está falando de trabalho noturno, né, a gente já passa aí para o próximo trabalhador, que é o trabalhador noturno, né? Esse trabalhador noturno é aquele que exerce, né, atividade, agora o trabalhador noturno urbano, tá? Porque o do rural a gente já falou, é aquele que exerce atividade nos centros urbanos, né? De 22 às 5 horas do dia seguinte, né? Como eu disse, esse horário ele é diferente no caso de atividades rurais, sendo de 21 às 5 no caso da lavoura e de 20 às 4 no caso da pecuária, tá? O trabalhador noturno, ele tem previsão no artigo 7º, inciso 9º da Constituição Federal, tá? E a hora dele é computada de forma diferenciada, né? A hora noturna de 10 às 5 da manhã, ela é computada como sendo de 52 minutos e 30 segundos, né? Ou seja, cada hora noturna ela sofre uma redução de 7 minutos e 30 segundos, tá? Os intervalos no trabalho noturno, eles também deve haver aí um intervalo para repouso ou alimentação, né? O slide E sumiu, professor. Ele estava mostrando. o slide Você estava mostrando aí alguma coisa? Sumiu ali. Ah, apareceu agora, apareceu. sumiu tudo? Apareceu agora de novo. E agora? Agora tá bom, tá aparecendo. Oi? Tá aparecendo agora. Tá aparecendo o slide?
Tá, tava tudo preto. Ah, sim. Bom, vamos lá. Voltando aqui no trabalho noturno. O trabalho noturno aí, a gente tem uma jornada, né? No caso de jornadas até 4 horas, eles não realizam intervalo, né? De 4 a, até 6 horas, ele tem aí 15 minutos de intervalo, e acima de 6 horas, ele tem um intervalo de no mínimo 1 hora e no máximo 2, tá? O adicional da hora noturna, ela é um adicional de 20%, geralmente está prevista aí em acordo ou convenção coletiva, né? Dependendo da norma mais benéfica, como a gente viu, a norma mais benéfica é que vai prevalecer, né? A hora noturna, ela tem que ser discriminada na folha de pagamento e no recibo, tá? E, para finalizar, o adicional noturno, bem como as horas noturnas pagas com habitualidade, elas integram o salário para todos os efeitos, e isso está previsto lá na súmula 60 do TST, tá? Bom, beleza, acho que a gente está caminhando com tranquilidade. Terceiro aí, o trabalhador doméstico, né? O trabalhador doméstico é o trabalho doméstico, né? Aquele realizado por pessoa física em caráter contínuo no âmbito residencial de uma pessoa ou família, sem destinação lucrativa, né? Então voltamos aí na questão do lucro. Vamos lá. Eu tenho uma funcionária na minha residência que presta serviço aqui para mim, e aqui em casa é arrumar a casa, fazer almoço, lavar, passar, né? Um trabalho normal. Beleza. Trabalhador doméstico, perfeitamente. Só que chega um determinado data aqui, eu viro para ela e falo assim: olha, a partir desse mês, nós vamos ter que começar a fazer marmita para vender para fora, porque senão não consigo pagar nem as contas de casa, nem o seu salário. E aí eu começo a usar essa minha funcionária como uma cozinheira. Ela faz o almoço, coloca nas marmitas, né? E começa a vender marmita. Ela deixa a partir desse ponto de ser uma trabalhadora doméstica, né? Porque a partir do momento que começa qualquer atividade realizada pelo trabalhador doméstico começar a gerar lucro para o patrão, mesmo que esse trabalho ocorra dentro da residência do empregador, ele deixa de ser doméstico, tá? Vocês entenderam, né? O trabalho doméstico, a partir do momento que ele gerar lucro, ele deixa de ser um trabalho doméstico, tá? Aí ele vai ter outra caracterização. Bom, a gente sabe da luta, né, do trabalhador doméstico, a gente tem ciência aí de toda a movimentação e evolução legislativa, né? Acho que hoje o trabalhador doméstico ele é reconhecido como qualquer outro, né? Como um empregado urbano mesmo, né? E isso só veio com a PEC das domésticas em 2013 e que foi transformada aí depois na Emenda Constitucional 72, onde equiparou, né, a Emenda Constitucional 72 de 2013, ela equiparou os direitos trabalhistas dos domésticos aos trabalhadores rurais e urbanos. E ainda ela incluiu mais 16 incisos aí na previsão contida no parágrafo único do artigo 7º da Constituição, né, que passou a vigorar com uma redação, sim. São assegurados a categoria dos trabalhadores domésticos
os direitos previstos nos incisos. Aí depois vocês leiam lá, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, né? Podem ler praticamente o parágrafo 7º todo o artigo 7º todo da Constituição, tá? São muitos incisos aqui que garantiram, né, os direitos dos trabalhadores domésticos, né? Professor, Oi, boa noite. boa noite. O motorista da família, ele é um empregado doméstico? Sim, seria o empregado doméstico, tá? A princípio, sim, porque ele não está gerando renda. Lógico que ele vai ser aí caracterizado como empregado doméstico, mas não seria errado também caracterizar com a função de motorista. A CTTEC enfermagem também é como doméstico, né, professor? Se você prestar serviço na casa, É. olha, geralmente é técnico de enfermagem, né? Ainda mais se estiver cuidando de doente. De dor, pois é, mas é até enfermagem, porque antigamente todos eram domésticos. Pois é, mas a lei muda, né? Então, assim, uma coisa é você ter uma pessoa que não tem a, a formação em enfermagem para cuidar de um idoso, né? Aí sim, seria um doméstico, né? Fazendo uma função de cuidador, né? Agora, o técnico de enfermagem, ele deveria ser tratado como técnico de enfermagem, mas a gente sabe que a realidade não é essa, né? Porque o técnico, o salário é maior. O cuidador, o salário não é tão alto, né? Vocês que estão aí na área de enfermagem, vocês podem até deixar mais claro isso para a gente nessas questões, porque é mais barato eu contratar uma pessoa que não é formado, né, em enfermagem ou técnico de enfermagem do que, desculpa, o contrário, é mais barato eu contratar alguém que não é formado do que contratar uma pessoa formada. Tô certo ou tô errado? Certíssimo, professor. Eu trabalhei eu e mais 3 técnicos, trabalhando, cuidando do ministro do TRE, um ministro lá que ficou doente. Aí, nossa, era bom demais. Eu ganhava como técnico, eu ganhava como plantão. E foi ótimo. Acabei até minha casa, foi uma beleza. Pois é, mas aí são pessoas que têm, né, mais condições. Agora, você pega uma pessoa que não tem condição e para contratar um técnico é difícil. Então a gente está, assim, pelo menos o que eu já vi muito aí, alguns cursos de cuidador de idoso, né? Eu não sei, vou ser sincero para vocês, se tem que ter alguma exigência, né? Tem que ter algum curso de auxiliar, alguma coisa assim, não sei. Mas eu vi que esse curso de cuidador de idoso é um curso que está enfermagem. Eu acho que isso tende a crescer ainda mais a pessoa, né, tiver uma formação, eu acho que valoriza ainda mais, né? Eu acho que é mais seguro para qualquer família já contratar um profissional sabendo que ele é formado ali, né, em enfermagem e vai saber ter os cuidados. Mas eu vejo isso crescendo demais, ainda mais que o nosso país não é um país jovem mais, né? A gente tem aí a- os idosos aí já estão, né, numa faixa grande no nosso país, já ocupam, eu acho que já está quase igual, né, os adolescentes, então é uma profissão que vai ter aí muito lucro, né, muitos clientes no futuro, tá? Bom, vamos dar continuidade aqui então, gente. O trabalhador temporário, ele é um trabalhador, né, como a gente já falou aí, que ele exerce atividades, né, de forma esporádica e ele não não exerce essa atividade, não tem um contrato, né, por prazo indeterminado,
ele vai atuar somente em algumas situações, né, em alguns períodos, tá? Lembrando que esse trabalhador temporário, ele tem todos os direitos do trabalhador urbano, tá? O que muda é só o tempo, que o trabalhador temporário, ele só pode ser temporário. Olha só, a nossa lei hoje permite que o trabalhador temporário, né, além de ser aquela pessoa física que presta serviço, né, de forma contratada por uma empresa e tal, ela, ela define que o prazo de uma contratação de um contrato desse aí temporário, de acordo com a Lei 13.429 de 2007, ele tem, ele pode ser contratado durante 180 dias, né, consecutivos ou não, e além disso, pode haver uma prorrogação de mais 90 dias. Então, para que seja considerado trabalhador temporário, o máximo que essa pessoa pode prestar serviço na empresa, né, para a empresa, é de 270 dias no ano, né, no período aquisitivo de um ano, tá? Os demais direitos são os mesmos garantidos aí para todo trabalhador urbano. Bom, 5. Em quinto aí nós temos os estagiários. Estagiário é aquele estudante, né, do nível dos últimos anos do ensino fundamental até o ensino superior, né? Pós-graduação também pode ser estagiário, tá? Então é qualquer estudante a partir dos anos finais do ensino fundamental, tá? Estudante de EJA também pode ser. Para que ele seja estagiário, a gente tem que observar alguns detalhes. O estágio ele não pode ser superior a 2 anos. A empresa, né? Ela tem que ofertar um seguro de vida. Ela pode ofertar uma bolsa ou não. Daí vai depender da modalidade do estágio, porque se for um estágio obrigatório, né, que é o estágio supervisionado, aquele que a pessoa tem que exercer, tem que fazer para formar, né, para cumprir a carga horária, a empresa pode até deixar de, de prestar, né, a bolsa para o estudante, tá? Não é obrigação, não. Entretanto, o auxílio transporte, não falo de vale transporte, porque o vale transporte garante a ida e volta do estagiário, do funcionário para o emprego, né? O auxílio transporte, a lei já deixou clara que é um auxílio, pode ser qualquer valor, ela não tem a obrigatoriedade de custear todo o trajeto, tá? É só uma ajuda para que esse estagiário se locomova. Então, mesmo o estágio sendo supervisionado, que é o estágio obrigatório, essa, o auxílio é devido e nem sempre a bolsa é devida, tá? Agora, quando a gente falar de estágio não obrigatório, que é aquele estágio que você faz, né, no decorrer do curso, que não tem obrigatoriedade para carga horária do curso, aí sim, esse estágio obrigatoriamente ele tem que ser pago, tá? Ele não pode ser estágio gratuito, ele tem que ser automaticamente pago. Um detalhe, turma, o estágio, e ele, qualquer estágio, obrigatório ou não, ele é um estágio curricular. Todo estágio é curricular. Então não existe falar, que é estágio curricular, estágio não curricular. Não, não existe. Todo estágio é curricular. Curricular obrigatório ou não obrigatório, É tá? válido como experiência, professor? Como assim? É válido como experiência profissional, por Tá exemplo? bom. Vale como Você tem que cuidar experiência. de você, porque nós vamos levar você em outras praias melhor, mais bonita, quando nós tiver mais condição. Eu também vou. Me leva também que eu vou.
Olha só, então, voltando aqui no estagiário, né? Esse estágio não pode ser superior a 2 anos. A cada 12 meses de estágio, o estudante tem direito a recesso remunerado de equivalente a 30 dias. Eu falo recesso remunerado e não férias, que são duas coisas diferentes. As férias estão previstas aí pela CLT, né? O estágio, gente, são duas coisas diferentes. O estágio, a cada 6 meses, deve ser feito uma avaliação do estagiário, né? A empresa tem que fazer essa avaliação. Além disso, a escola ela tem que verificar se aquele plano de ensino da instituição está sendo observado pela empresa e pelo estudante, né? Se existe complementação do estágio realizado com as atividades, com a disciplina ministrada em sala de aula, né? Então, essa atividade fiscalizatória da escola, ela está presente a todo momento, né? A escola tem que emitir a declaração de frequência, né? De matrícula e frequência, para que seja confeccionado esse contrato de estágio. Caso o estudante, né, ele mude de instituição, tranque a matrícula, a instituição de ensino, obrigatoriamente, ela tem o dever de comunicar à empresa, né, da impossibilidade de continuidade desse contrato de trabalho, tá? Ô, gente, vamos parar por aqui, já são 8h40. Próxima aula a gente fala aí do menor aprendiz, né, que a gente tem bastante assunto sobre o menor aprendiz e a gente dá mais uma pincelada aí no estagiário, que são contratos especiais importantes para a gente falar, né? Acredito que o pessoal, né, tem algumas perguntas, que aí na próxima aula a gente fala sobre o, o estágio e o aprendiz, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite. Fiquem com Deus. Vocês viram lá que eu postei o material, postei os links lá dos vídeos, postei tudo? Eu vi. Que Oh, bom. beleza. Obrigado, professor. De nada, gente. E aí, Boa qualquer noite. coisa, se tiver dúvida, vocês recorrem lá aos vídeos lá e a gente vai conversando aqui, tá bom? Fiquem com Deus.